A alfabetização na educação infantil, ela acontece muito através da audição. Para a criança ela ser alfabetizada lá na frente com as letras mesmo, ela conseguir juntar as letras que fazem sentido, que fazem palavra, antes disso tudo, a criança ela tem que ter a capacidade de escutar. Ela tem que ter tanta capacidade, literalmente falando, de ter o ouvido funcionando mesmo, né, de não ter nenhuma doença, de não ter nenhuma inflamação, de não ter nada, quanto ela tem que ter essa capacidade de saber o que que ela está escutando. Então, por exemplo, quer ver? Você vai ver como faz super sentido. Agora, quando eu estava falando da educação socioemocional, que você trouxe as imagens, né? E daí você deixou que as crianças falassem e você percebe quando a criança ela está escutando exatamente o que o outro está falando. E você pode também, por exemplo, você pode fazer isso trabalhando com textos. Eu vou trazer aqui uma maneira bem prática que eu faço, que é trabalhando com projetos, e num projeto eu sempre tenho uma história. Então, quando você trabalha a história, que o foco é a educação socioemocional, então naquela história você tem a intenção pedagógica de desenvolver as emoções básicas, alegria, tristeza, por exemplo. Então é uma história que vai acontecendo diversas coisas, com diversas situações com o personagem principal. E quer ver? Vou te dar um exemplo mais claro. Por exemplo, aquela história, aquela fábula do. Como é que chama em português? Os músicos de Bremen. Então, daí a gente tem a história dos músicos de Bremen, que daí daí o burro não serve mais para a fazenda, daí ele foge da fazenda, daí ele encontra com um cavalo, com um cachorro, daí ele encontra com um galo, com um gato, tá? E daí eles se juntam. E daí o que a gente está trabalhando aqui? Por exemplo, a gente quer trabalhar o foco da tristeza e da alegria. Então, quando ele está feliz, isso deixou ele triste, isso deixou ele feliz. Então, a gente está trabalhando uma história, a gente está trabalhando também com o foco na alegria e na tristeza, na educação socioemocional, com as emoções alegria e tristeza. Tudo tem uma intenção pedagógica. Quando você está trabalhando a história, na hora de você contar, você pode simplesmente colocar essa figura, né, do livro, e você pode dar atividades para essas crianças escutarem, que elas têm que prestar bastante atenção. Então, a gente está trabalhando o quê? A audição seletiva. A audição seletiva é extremamente importante na hora da alfabetização. Então, você vai contar hoje a história e cada vez que as crianças escutarem o jumento, as crianças têm que pôr uma pedrinha do lado. As crianças, daí depende. Às vezes as crianças estão muito agitadas, eu falo que elas têm que dar um pulo. Ou se as crianças estão naquele dia bem calmo, eu falo que elas têm que pegar uma tampinha de garrafa e colocar no chão. E daí você está fazendo o quê? Neste momento, você está trabalhando dentro da história a audição seletiva. Então, você simplesmente associa a educação socioemocional com a alfabetização. E isso faz com que ajude você a trabalhar menos. Isso faz com que você planeje
uma atividade, né? Teoricamente, você tem um livro, e dessa única história você consegue tirar várias atividades. Isso te economiza tempo de trabalho. Você não tem que ficar tirando xerox, você não tem que ficar procurando atividade na internet, não. Tá ali, naquele livro.